Olá pessoal do canal Laranja Dinâmica, como vocês estão? Eu sou o Luiz Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seu Entretenimento Cítrico Diário. Aqui tem vários vídeos de gameplays de Brawl Stars, tem outras gameplays também. Tem alguns vlogs que eu faço, como esse daqui que estou fazendo hoje. E também tem um projeto do podcast Laranja, toda quarta-feira tem um novo episódio aqui presente nesse canal, beleza? Então, por favor, se inscreva, isso é muito importante. Compartilhe os vídeos, veja os outros vídeos também e leia a descrição desse canal, que vai me ajudar demais, tá? Tem link do meu blog, onde eu critico filmes, eu sou cinéfilo. Também tem o meu Pix, se você quiser ajudar financeiramente, porque eu tenho vários projetos aí que vão entrar em andamento, em execução, vão ser executados, mas infelizmente eu preciso de dinheiro para isso. Então eu peço por favor para vocês me ajudarem, mas eu pretendo fazer um vídeo futuro sobre esses meus projetos, explicando direitinho, porque falando assim meio que no ar, ninguém meio que vai ficar entendendo, então futuramente eu vou fazer um vídeo especial falando sobre esses projetos e o que eu faço da minha vida, beleza? Há alguns anos. Bom, enfim, esse vídeo aqui é sobre o final de Chainsaw Man. Hoje acho que é dia 23 ou 24, agora até esqueci o dia que é hoje, mas hoje acabou de lançar meio-dia aqui no Brasil o último capítulo de Chainsaw Man, do mangá. E todo mundo tava falando, eu fiquei muito ansioso para esse capítulo, porque ninguém tava sabendo de nada, porque é o final da segunda parte, mas acabou de fato, parece sim que acabou. Pelo que eu vi também acabou de fato. Muitas pessoas estavam falando, não, mas é só o final, depois vai ocorrer uma terceira parte. No final do capítulo 1 também falaram que vai ser o fim. E aí no 2 também estão falando que vai ser o fim, mas vai ter outra parte. O Fujimoto, que é o criador de Chainsaw Man, só vai tirar umas férias e depois vai voltar. Aí eu fiquei pensando, cara, e agora eu nem sei o que vai acontecer. Mas aí eu fiquei sabendo, vendo algumas pessoas falando sobre, comentando, que no final do capítulo 1 falaram que era o final do arco tal, e esse final do capítulo 2, nesse último episódio, já está escrito final, que é o fim, E pelo que aconteceu, as coisas aconteceram e tal, realmente é o fim de Chainsaw Man, E como eu falei para vocês, eu fiquei muito assim afoito, para mim saber como ia terminar a obra. Eu acompanhei a live do LP, do Geek Brasil, se eu não me engano, um canal muito legal que o cara traz teorias de vários animes, vários mangás. Ele lê alguns mangás online e aí traz pra gente. Não é um canal tão gigante, mas é bem legal. E eu ia ler sozinho, para falar a verdade, tá? Meu celular estava carregando, eu ia ler sozinho. Porém, eu comecei a ver os vídeos do LP, porque quando eu terminei de assistir o anime de Chainsaw Man, já estava rolando já o segundo arco, Eu falei assim, eu vou começar a acompanhar o segundo arco pelo mangá, pelo Geek Brasil, porque eu estava pesquisando lá e estava sabendo que ele estava lendo, sempre quando lançava. E aí eu peguei no meio do caminho e comecei a ficar entendendo, porque ele explicava o que aconteceu e tal, e eu entrei na onda. Então, por isso que eu continuei a conferir o mangá, entendeu? Então, sempre quando eu lançava, eu dava uma pesquisada toda semana e tal, às vezes tinha semana que não tinha, isso é normal, E aí eu fui acompanhando. E aí eu achei, eu ia falar nobre, mas é uma palavra muito rica, mas eu falei assim, não, tem que dar uma força pro cara e estar na live, porque eu comecei a ver o mangá por esse canal. Então eu vou ter que terminar de ver o mangá por esse canal também, eu não vou ler sozinho. Porque assim, mesmo que eu leia sozinho, eu não entendo tanto de Chainsaw Man, porque eu não tô lendo o mangá desde o primeiro capítulo, Eu tô acompanhando, eu só acompanhei o anime desde o primeiro capítulo, tá? Agora acabou e acho que só o ano que vem vai estrear a segunda temporada, Que é o Arco dos Assassinos, se não me engano. Ainda da primeira parte. Então, tipo, como o LP explica, fala isso, fala aquilo, traz teorias e tal, traz explicações e tal, o cara manja. Então eu falei assim, então eu vou ler o último capítulo junto com ele, porque com certeza ele vai dar explicações e tal, e foi dito e feito. Porém, o capítulo pegou a gente meio desprevenido, eu dei algumas teorias, ele fez vários vídeos dando teorias, sobre o final de Chainsaw Man, como seria e tal. E o que aconteceu? Eu nem sei se eu estava com a mão no microfone, espero que não, mas enfim, deixa eu segurar assim.
Mas o que aconteceu? Parece que ele ficou meio pé da vida sobre o final, ele encerrou a live muito rápido, não sei se ele tinha alguma coisa para fazer e tal, eu acho que ele encerrou a live muito rápido porque ele não gostou muito do final, né? Eu vou dar spoilers aqui, tá? Então se protejam contra os spoilers, mas foi o que eu tinha dito, duas coisas que eu tinha dito, que era um sonho, e realmente tudo foi um sonho, e que o que eu falei também? Eu falei que o Fujimoto, né, o criador de Chainsaw Man, ele estava cansado da obra, né? Eu falei assim, mano, é normal, eu já gravei só um vídeo aqui, eu não gravo vídeos assim, eu faço vlog sobre tudo, mas eu fiz um vídeo aqui sobre Chainsaw Man, né, quando eu li o penúltimo capítulo junto aí com o canal do LP, né, do Geek Brasil. E aí apareceu a notícia, ó, o último capítulo vai ser daqui a 2 semanas, então se prepara, e vai ser o último capítulo. Aí teve todo aquele rolê da galera falando, vai ser o último capítulo, mas o último capítulo da segunda temporada, o último capítulo do mangá inteiro, da obra inteira. E aí ninguém sabia de nada. Então, aí eu fiquei, né, todo ansioso, aí passou esses dias e tal, todo dia eu lembrava de Chainsaw Man. E aí chegou o dia fatídico, foi hoje, abri o live, eu tava aqui, coloquei na TV da sala, enquanto eu fazia alguma coisa lá pra mim almoçar. E aí quando lançou o capítulo, travou lá o site, então tudo para ler, né, travou tudo, porque muitas pessoas estavam acessando. Mas aí caiu o que eu já tinha pensado. E até o LP também já tinha trazido essa teoria de que tudo foi um sonho, né? Que o Chainsaw Man, ele sonhou com tudo, e aquilo lá tudo não, na verdade não existiu, né? Aí nesse último capítulo apareceu a Power, que não morreu, né? Porque, enfim, e nessa realidade ela não morreu. E aí depois eles foram contratados pela Nayuta, né? Que não tá a Makima mais lá. E a Nayuta, que é o demônio do controle, então ela apareceu. Aí o Chainsaw Man teve uma breve, como eu posso dizer, uma breve conexão com a Asa lá, né? Que a Asa ia cair, ele segurou ela e tal. E aí os dois seguiram matando o demônio, não a Asa, né? O Denji e a Makima. O Aki não apareceu. E aí eu tava vendo depois, o LP, tipo assim, não falou muito sobre o capítulo, com certeza ele vai fazer vídeos futuros falando sobre, acho que o YouTube vai lotar de vídeos falando sobre, trazendo teorias, o que aconteceu, o que não aconteceu, se deixaram algumas pontas soltas, algumas coisas que a gente não percebeu, mas como eu falei pra vocês, né, o Fujimoto é um cara muito criativo, né, ele criou várias coisas quando ele tirou Férias de Chainsaw Man, ele criou vários one-shots. Se você não sabe o que é one-shots, é uma revista, é uma história de mangá que é única, né? É um capítulo só, tem começo, meio e fim. Então, ele criou algumas, então o cara é criativo. Então eu falei lá no meu vídeo, eu vou deixar até anexado aqui no final, se vocês quiserem assistir depois. Eu falei assim, gente, tem a gente que cria, né? Porque eu posso falar a gente porque eu escrevo livros, tá? Eu falo que escrevo livros porque, assim, eu também tenho essa mania de começar e do nada eu perco o interesse de continuar a história e largo, né? O Fujimoto não pode ser assim, né? Com certeza tem contrato, tem tudo que ele tem que seguir. Então, tipo assim, deu pra ver, né, claramente, ao meu ponto de vista, essa é a minha opinião. Lucas, você tá tirando isso daí. Não, é a minha opinião. Deu pra ver que ele se cansou de Chainsaw Man. Ou ele se cansou ou ele se perdeu. E depois eu entrei em fóruns na internet falando sobre, eu dei uma olhadinha por uma meia hora, uns 20 minutos, e as pessoas falaram tipo assim, a mesma coisa. Falaram assim, parece que ele se perdeu, ele não estava sabendo onde estava, a luta contra a Asa foi muito arrastada, foi muitos episódios, e eu falei isso daí também. Falei, mano, foi muita coisa, foi tipo assim, muito arrastado, era um episódio atrás do outro de só de luta, é muito zoado ler isso, sabe? Se fosse assim, num anime, uns 3 episódios direto de luta, seria demais, né? Um anime, movimentação e tal, mas num mangá, acontecendo pouca coisa lá e tal, aí depois no final parece lá e dá uma esperança que vai acontecer alguma coisa diferente depois, porque a gente não quer só ver luta, a gente quer ver mais coisas, né? Mas não aconteceu. E parece que estava totalmente perdido.
Então parece que ele estava desenhando aquela luta, criando aquela parte, mas não sabia como acabar. Ele falou assim, tá bom, se o Denji vencer aqui, o que vai acontecer? Ah, se a Asa vencer, o que vai acontecer depois? Eu não sei. Parece que ele estava perdido. Então, na criatividade da pessoa, ela pode ser a pessoa mais criativa do mundo, mas ela pode entrar num looping. Então, tipo, ela entra numa situação que ela mesma criou e ela não sabe sair dela. Sabe? Ela não sabe sair, simplesmente. E isso pode acontecer com qualquer um. Já aconteceu comigo várias vezes, tá? E eu falo isso porque muitos vai falar assim, Lucas, tá falando isso daí várias vezes e tal, parece que você escreveu 100 livros. Não, é porque, tipo assim, eu já tentei escrever vários livros, tá? Várias histórias diferentes e algumas já deu errado em entrar em looping, tá? Entrar em looping em alguma coisa, eu não consegui sair e eu largar. Porque depois eu saía porque eu largava porque eu não sabia sair do looping e porque eu já estava enjoado da história. Então aí eu largava, né? Eu não continuava com aquilo, dava um tempo e depois começava uma outra. E no Chainsaw Man parece que foi a mesma coisa. Até porque tava no meio da luta, né? Apareceu lá uns demônios e tal. Antes do capítulo 2, no capítulo 230, apareceram uns demônios lá e tal. Aí o Denji ia começar a lutar de novo. E aí um demônio atacou ele, aí acabou o capítulo. Aí no capítulo 231, aí já teve esse sonho, né? Que o Pochita deu tchau pra ele. E pronto. Então, tipo assim, já tirou totalmente, parece que o Fujimoto, tipo, esqueceu luta, esqueceu tudo, de fato esqueceu, porque não teve mais nada, não mostrou mais nada. E no capítulo 232, que foi o final de Chainsaw Man, a gente teve isso daí, do Denji acordando na casa dele, onde tudo começou, e voltando pro capítulo 1 de novo, né? Aí mostrou a Power viva, né? Como eu falei pra vocês, né? Ah, pode aparecer a Power aqui, o Aki aqui, a máquina dando um tchauzinho e tal. O Denji tendo fragmentos do que aconteceu, mas não. Tipo assim, o Pochita, ele se devorou, né? Ele era o coração lá e tal, ele se devorou no capítulo 231. E aí ele apagou tudo. Então, tipo, tudo aquilo lá que ele viveu apagou. Então, tipo, tudo começou de novo, mas de uma maneira diferente. Tipo assim, o Aki não apareceu, não sei se ele existe. Porque a máquina não existe. Aí eu não entendi o motivo. Né? Ah, mas é porque a máquina morreu, eu sei, mas a Power também morreu e apareceu. Entendeu? Então, tipo, eu não sei. Então, quem apareceu foi a Nayuta lá, que depois virou o demônio do controle. E depois morreu, né? Na linha de sonho do Denji, e agora apareceu viva e ela parece que é a manda-chuva lá dos caçadores de demônios. E aí ela recrutou o Denji e a Power e agora eles vivem juntos, matando demônios. Então é uma outra realidade e que eles vão viver assim. Então, tipo assim, eu ouvi muitas pessoas falando que o final foi fraco, que o final foi zoado e tal, mas não tem como entregar um final impactante se o autor, se o criador não tá com vontade de fazer. Sabe? Ele tem que dar um final, porque ele tem contrato, tem que arcar com aquilo, ele não pode largar do nada, que nem eu largo algumas vezes, né? Fala assim, não quero fazer, então não faço e pronto, aí eu não mexo mais no arquivo. O Fujimoto não, ele tem que acabar de alguma forma. Então ele achou a melhor forma dele terminar aquilo. Deu 33 páginas o último capítulo, foi um maior, né, que os outros capítulos, foi um capítulo, entre aspas, especial, que foi o último. E eu não vejo continuação. Teve até umas pessoas falando, especulando que ia ter uma parte 3, não dá, não tem como, porque até mesmo a Shonen Jump publicou para vocês ficarem atentos aos próximos projetos do Fujimoto, e com certeza ele tem algum projeto na mente, com certeza alguns one-shots. Eu creio que ele vai lançar, sim, um anime grande, que nem o Chainsaw Man, né, que tem vários capítulos e tal, vários arcos, mas não vai ser por agora, porque essa coisa demanda tempo, demanda pesquisa, demanda criatividade para criar os personagens, como vai ser o desenrolar, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. O one shot já é mais fácil, porém demanda algum tempinho, bem menor que uma obra grande com arcos e tal, mas precisa criar personagens e tal. Então, tipo assim, se fosse uma terceira parte, aí com certeza a Shonen Jump, alguma outra empresa aí do Fujimoto e tal, né, redes sociais e tal, ligadas a isso, ao Chainsaw Man, oficiais, com certeza ia dar assim um toque. Chainsaw Man estar por vir no futuro próximo, uma coisa do tipo, para acender a chama e a galera ficar pavorosa, para todo mundo falar sobre, mas ninguém mais falou sobre isso.
Só falou pra gente ficar atento aos próximos projetos. Os próximos projetos é outra coisa. Chainsaw Man realmente acabou, tá? Sim, futuramente, até falaram, futuramente pode ter um spin-off e tal. Sim, pode ter um spin-off, pode trazer o Denji de volta, sem ser o Chainsaw Man, mas sim o Denji mesmo, com outras aventuras, uma coisa do tipo. Um spin-off, uma história assim fora de Chainsaw Man. Porque o Chainsaw Man não existe mais, né? O próprio Chainsaw Man não existe mais. O próprio Pochita não existe mais. Então, pode acontecer, mas não vai ser a mesma coisa, entendeu? Pode ser um mundo, um universo, o mesmo universo, né? A mesma realidade, mas não a mesma história, os mesmos acontecimentos e tal, sabe? A mesma linha não vai continuar, vai ser um outro Paranauê, entendeu? O que eu achei sobre o final? Eu não achei ruim, eu não achei também tão bom, mas eu achei pelo menos bom, tá? O último episódio. Porque mostrou que agora o Denji ele vai viver aí agora com a Power caçando demônios e aí eles vão ser uma dupla. E aí sim ele pode ser feliz com a Power, sei lá, ter algum relacionamento, ou pelo menos... Porque a Power era muito ligada a ele, né? É a personagem que era muito ligada a ele na primeira parte. E agora foi a melhor personagem que ele poderia estar vivendo, né? Então Fujimoto trouxe ela para ela ser a companheira dele, a dupla dele, a amiga dele. E agora só o futuro dirá, mas não vai ser contada em histórias. Agora os fãs podem imaginar na cabeça de cada um o que vai acontecer futuramente. E eu achei isso legal, deixou totalmente em aberto, trouxe algumas coisinhas lá e tal, né? Tipo ele ajudando a Asa a não cair, porque a Asa tem essa mania de cair em tudo que é lugar, né? Então foi legal, ela tá caindo, ele segura ela. Então, tipo assim, isso daí foi tudo bacana, foi tudo interessante, né? E pra mim foi o melhor final que ele poderia entregar para uma pessoa que não quer mais fazer a obra. Talvez esteja enjoado, talvez não saiba o que fazer, talvez ele entrou num looping, não sabia como sair, como eu falei para vocês, isso acontece muito, né? É muito frequente, mas pra mim foi a melhor coisa que ele conseguiu entregar. Eu não fiquei magoado, não fiquei triste. Porque muitas pessoas falam assim, pra mim tinha parte 3, parte 4, mas como eu sempre falo para vocês, é o seguinte, se o criador não quer criar mais, é muito ruim a empresa, tipo assim, vou te dar $1 milhão aqui e você vai criar. Aí o cara com certeza vai abrir mão e falar assim, então eu crio, né? Porque $1 milhão é muita grana. E aí ele acaba criando e é uma porcaria. Depois a empresa até fala, tá uma porcaria, e fala assim, mas eu não quis criar. Eu não quis criar, vocês que deram dinheiro, vocês que insistiram, então tá aí, tô criando o que eu consigo criar. Vocês me deram dinheiro e tá isso aí, entendeu? Eu não prometi nada, vocês que inventaram. Então, essa é a realidade, entendeu? Então, tipo assim, até eu ouvi comentários falando assim, pra mim acabaria na parte 1 mesmo. Seria uma boa terminar na parte 1, porque a parte 2, pelo que eu vi no mangá, que eu não vi todo o mangá, talvez eu vi uns 60, 65% do mangá da parte 2, não vi muita coisa assim, ele foi muito enrolado. Até eu vi pessoas falando, a parte 1 trouxe personagens incrivelmente carismáticos, como a Power, a Kobeni, o Aki, a Makima, vários outros, até mesmo Kishibe, que nem deu as caras da segunda e era um personagem fodão. Tipo assim, personagens que não apareceram no segundo arco, sabe? Na segunda parte. Eu não digo arco porque dentro da parte 1 tem vários arcos, né? Agora tem o arco dos assassinos, mas é dentro da parte 1. Acho que é o segundo ou terceiro arco. Tem o arco do demônio da espada, uma coisa da katana, uma coisa, tipo, acho que é um arco isso daí também. Então, tipo, é a primeira parte e a segunda parte. Tem que entender isso. Fujimoto, ele separou assim. Então, assim, a parte 1 teve personagens super carismáticos. O que o Fujimoto não conseguiu entregar na parte 2? Não teve nenhum carismático, tá ligado? Pra mim, acho que ele pensou que fez besteira, matar o Aki, matar a Power, pelo menos poderia deixar um vivo, depois aparecer algum lá que faria mais sentido, a Raze, sei lá, uma coisa do tipo, mas não. Nem sei que personagem tem na parte 2. Tem a Asa, que tem uma outra lá que, né, faz o duo com ela, mas esqueci o nome. Mas ela não é tão carismática assim, o público não pegou tanto carisma por ela, tanto carinho por ela. Ela nem é lembrada em listas nem nada.
Sempre quando lança alguma lista de Chainsaw Man, a Power é a primeira, ou a Máquina, até mesmo o Denji fica em sexto, sétimo lugar, a Kobeni fica bem à frente. Então, tipo assim, esses daí, a Kobeni nem morreu, mas também nem apareceu. Então, eu não sei, talvez o Fujimoto queria entregar uma coisa diferente, mas com outros personagens, aí não conseguiu trazer outros personagens. Tipo assim, foi estranho. E eu não posso também criticar, porque o autor, né, o criador, ele tem uma ideia. E assim, ele segue a ideia que ele tem. Então, tipo assim, se ele achava melhor trazer uma segunda parte só com o Denji, porque realmente só tem o Denji lá de novo, de antigo, né? De novo, os outros são tudo novo. Nenhum que veio da parte 1 veio pra parte 2, só o Denji. E o Pochita, mas enfim, eu considero os dois um só. Então não tem como isso, tá ligado? Então se ele pensou que assim era melhor, tudo bem, ele tentou, mas não conseguiu. Não foi ruim a parte 2, foi muito atrapalhada, deu pra ver claramente que ele se atrapalhou. Vocês podem até, né, comentar aqui embaixo, ele não se atrapalhou, não sei o que. Deu pra ver. Muitos comentários que eu vi na internet realçam o que eu tô falando. A parte 1, pelo menos aconteceu, teve um começo, um meio e um fim. Né? Que nem a redação de escola, que as pessoas, muitos professores falavam, né? Que os alunos faziam uma redação e não tinha meio e fim. Eles começavam e do nada terminavam e tipo assim, dane-se, não tem uma construção, uma evolução na história, né? Porque as pessoas, tipo assim, demanda de ter um conhecimento para um desenvolvimento assim na escrita para ter um começo, meio e fim. Tô falando de criança, tá? Na época de escola. O Fujimoto, ele teve na primeira parte do Chainsaw Man um começo, meio e um fim na primeira parte lá da máquina e tal. E na segunda parte ele quis fazer uma coisa muito louca, né? Tudo bem, ele é imprevisível e tal, a gente já entendeu sobre isso, que o Fujimoto é assim, mas ele quis fazer uma coisa muito louca, muito diferente. E eu até apoio, porque assim, criadores, ele tem uma mente brilhante, então é legal a gente ousar, né? Fazer de tudo, colocar criatividade e tal. Ele criou várias coisas, né? Na parte 2. Mas não teve muito apego aos fãs, alguns fãs largaram, alguns fãs não gostavam, só estava lendo porque gostava de Chainsaw Man, só queria ver onde estava chegando. Com certeza ele viu essas popularidades aí que revistas faziam, né? Ele via a Power em primeiro, a Máquina em segundo, tinha a Kobeni também, tinha todos os personagens da primeira parte, quase nenhum acho que é só a Asa da segunda parte, que estava lá atrás, acho que em 10º lugar, sei lá, quase isso. Tipo assim, com certeza o cara fala assim, eu fiz uma parte aqui, eu errei. Simples assim, o cara é humano. Não tem como você pensar num roteiro antes de começar realmente a escrever, a elaborar a história e falar assim, nossa, eu tenho na minha cabeça é de explodir. Todo mundo vai gostar. Não sei. Na sua cabeça talvez seja legal, soe bacana, mas depois quando coloca no papel talvez não seja legal. Talvez gere outro impacto nas pessoas, outros sentimentos, sabe? Então eu achei que o Fujimoto, nesses últimos capítulos, eu até estava falando, ele estava se enrolando demais com essa luta, parece que ele não sabia onde estava chegando, ele não sabia os pontos, ele não sabia fechar os pontos que tinha aberto, e aí ele decidiu fechar de vez, ele falou assim, então vai finalizar, então vou finalizar porque realmente aqui eu entrei no loop e não consigo mais sair, então vamos finalizar antes que acabe dando merda, tipo isso. E já deu. Porque, mano, essa luta da Asa ficou muito zoada. Era muito, e não teve nenhum fim. Nossa, era muito zoada. Aparecia demônio, vinha, e foram pro inferno, voltaram, apareceu não sei o que, aí outro caos, aí não tinha mais morte, aí os insetos comiam os humanos. Nossa, era muita zoeira. Era um caos sem fim. Era uma coisa que não tinha mais explicação, não tinha mais como dar um final a isso. Entendeu? E aí o Fujimoto falou assim, eu me enrolei aqui, tem tantas coisas pra mim fechar que vamos fechar, vamos finalizar, sabe? Porque eu acho que a pior coisa para se fazer é manchar o nome. Porque o Chainsaw Man, a primeira parte, eu sei tudo da primeira parte, tá? Assim, eu não li o mangá, não assisti o anime, porque o anime ainda não cobriu a primeira parte de fato. Eu acho que vai demorar umas 3 temporadas para fechar a primeira parte de fato. Tipo assim, teve a primeira, acho que vai ter a segunda, acho que ainda vai fechar na terceira, eu acho. Acho que é difícil fechar nessa segunda. Mas enfim, mas eu já li tanto sobre, em postagens, já vi tantos vídeos falando o que acontece, que eu já sei o que acontece na primeira temporada. E eu gostei. E se acabasse Chainsaw Man na primeira temporada, pra mim ficava ótimo, porque é uma história fechadinha, sabe? Mas aí o Fujimoto teve uma ideia de fazer uma segunda parte.
E eu não, assim, se o cara, na cabeça dele com certeza dava certo essa ideia da segunda parte, recomeçar de novo, trazer outros personagens e tal. Mas o público sentiu outra coisa, o impacto do público foi diferente, esse foi o problema. Então, ele meio que se estrambicou, sabe? Ele entrou assim num labirinto que não conseguiu sair. Então a melhor coisa que foi fazer é ele trazer um final. Então assim, tirar o final da cartola, sabe? Foi a melhor coisa. Porque a pior coisa que poderia se acontecer é ele ir fazendo e fazendo e fazendo e manchando o nome Chainsaw Man. Então assim, pensou? Vai, vamos citar um exemplo aqui que muitas pessoas falaram, né? Ah, a segunda parte foi zoada e tal, mas pode salvar na terceira. A terceira, agora ele vai ter um novo aventura, o Denji, agora tá com a Power e tal. Cara, a pior coisa é você tentar consertar uma merda. Sério, a pior coisa. Imagina, a primeira parte foi ótima, foi cinema. A segunda parte se enrolou inteiro. Imagina se a terceira começa ruim e começa a dar problema depois lá pro meio, pro final, ou depois de 30% da obra. Aí vai começar a deslanchar tudo, sabe? É uma das piores coisas. Então, tipo assim, é melhor ele terminar agora do que manchar mais a obra Chainsaw Man, sabe? Porque se manchar, as pessoas no futuro vão lembrar e falar assim, vai ser aquele anime, aquele projeto que começou muito bom e acabou uma porcaria, e depois o cara tentou fazer e aí zoou ainda mais. Nossa, aí vai ficar muito triste, entendeu? Então, tipo assim, é melhor terminar agora, terminou desse jeito, muitas pessoas não gostaram, o LP lá fechou a live de um jeito que, nossa, eu pensei que ele ia ficar online mais 1 hora, assim, porque eu tava preparando o meu almoço aqui, enquanto ele terminou de ler o capítulo, eu pensei que ele ia ficar teorizando com os caras que estavam em live, ele nem fez nada, ele só fechou e pronto, sabe? E eu acho que ele não gostou, mas eu entendi o ponto. Ele entregou assim ele resetou e entregou uma vida lá do Denji que é o início de uma coisa que pode dar boa, entendeu? Ele viu a Power é uma grande amiga dele, claro que agora não é porque eles se conheceram agora, mas assim, pode futuramente, na imaginação dos fãs, ele não vai contar isso, claro, que ele viva uma vida melhor, que ele comece a evoluir agora com uma amiga do lado, ganhar dinheiro caçando demônios e tal, e viver a vida dele, entendeu? Porque ele estava vivendo na miséria, então agora com uma amiga do lado, agora ele vai seguir a vida, a Power também é sozinha, e agora eles vão, sabe? Agora eles vão seguir e pronto, é isso. Para mim foi a melhor coisa que o Denji poderia ter acontecido, né? Eu achei até legal não contar num futuro próximo, só ficar aí, né? Porque tem uns que falam assim, no futuro isso aconteceu comigo. Não, fica na imaginação dos leitores, né? O que será que vai acontecer e tal? É isso. Ele tá com a melhor pessoa do lado dele, e é isso, tá ligado? Eu gostei, né? Não foi surpreendente, mas eu não esperava algo tão surpreendente, porque muitos falam assim, vai amarrar tudo, as pontas soltas, é impossível, tem muita ponta solta em Chainsaw Man, mas deu para entregar um final, né? Assim, bom, pelo menos, da maneira que estava indo, meio que tirar das pressas, foi entendido isso, eu compreendi, todo mundo compreendeu, e foi bem melhor isso. Ele foi a melhor coisa que o Fujimoto poderia entregar. Um final assim, que não manchou algo por completo. Então, lembraremos Chainsaw Man no futuro, né? Que foi uma obra que começou muito boa, no segundo deu uma enrolada, o criador desenrolou demais e tirou um final da cartola. Pronto, só isso. Fujimoto é um cara muito criativo. Agora com Chainsaw Man, ele até falaram que o Fire Punch é melhor, mas agora com Chainsaw Man o cara tá em ascensão, todo mundo tá sabendo o nome dele, então com certeza qualquer coisa que ele lançar futuramente vai dar bom. Então com certeza ele escrevendo os últimos capítulos de Chainsaw Man, mesmo enrolado, ele já tinha outras ideias de novos projetos, então com certeza vai rolar, e isso é só questão de tempo, né? Então eu acho que ele é muito também criativo, a mente dele é muito boa de pensar e criar coisas, para ele voltar com o Chainsaw Man de novo. Então, tipo assim, esquece Chainsaw Man, espere outra aventura que vai sair da cabeça dele, com outros personagens, outro universo, outra realidade, sabe? Até mesmo, né, lá na postagem, lá postaram, né,
Até mesmo lá na postagem colocaram, fiquem de olho nos próximos projetos de Fujimoto. Com certeza ele já soltou alguma coisa lá, e claro que não falaram pra gente, porque isso demora, né? Desenvolvimento, personagem, como vai ser isso, como vai ser aquilo. Então com certeza ele vai aparecer com um outro anime, um outro projeto, e com certeza vai ser bem legal, e eu tô ansioso, sabe? Gosto muito de Chainsaw Man, mas pelo menos acabou de uma maneira não ruim, não tão boa, mas pelo menos esperançosa pro personagem. E eu dei sinal verde, eu pelo menos acho bom isso, né? Porque eu coloquei, como eu falei pra vocês, sobre mim, né? Se eu estivesse trabalhando num projeto, num livro, enfim, e eu já via que eu não estava conseguindo fazer aquilo, eu entrei numa coisa sem fim e tal, eu dava um final meio que, sei lá, sabe, para pelo menos vingar o que foi bom na história, entendeu? E Chainsaw Man foi muito bom a primeira parte, foi muito bom mesmo. Na segunda parte, talvez foi bom na segunda parte, mas aconteceu assim enrolado, infelizmente. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se quiserem falar alguma coisa. Se inscrevam no canal, isso é extremamente importante. Leia a descrição desse vídeo. E veja os outros vídeos do canal que estão bem bacanas, beleza? Valeu e até a próxima.